Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga que tem dado seu like, seu dislike. Por favor, continue fazendo o mesmo. Olha, é muito importante, não se esqueça, abriu meu vídeo, dá um like, não gostou, dislike. Tanto um quanto o outro é muito importante para mim. Por quê? Porque se você apenas visualiza, não dá o seu like, o seu dislike, o YouTube entende que não despertou interesse, aí ele não mostra para mais ninguém. Se você der o like, o dislike ou o dislike, ele entende que lhe chamou a atenção, ele repassa para mais pessoas, poderão tomar conhecimento do meu trabalho e aprender e me ensinar também. Porque seus comentários são muito importantes. Quando você comenta, me ensina. Eu aprendo com seus comentários. É claro que eu não aceito comentário agressivo, de como, por exemplo, me chamar de velho gagá, me chamar de mentiroso. Não, eu não minto. Eu trabalho com você. Essa leitura eu trabalho da Constituição. Eu procuro fazer. Se você discorda, que prove com jurisprudência, com doutrina, com decisões judiciais, né, que eu estou errado. Aí eu vou aprender e vou pedir desculpas e comentar de novo, tá, gente? Tá bom, gente? Então, dando continuidade ao nosso vídeo sobre leitura da Constituição, que eu estou gostando muito dessa série, está me deixando muito feliz, que cada vez mais, no início, como eu falei no vídeo anterior, pouca gente visualizava, mas eu estou vendo que está havendo interesse, né, de pessoas aprendendo, querendo visualizar o meu vídeo. Isso me deixa muito contente. Já virei um chato, né, quando eu digo que eu não me preocupo, não estou fazendo uma leitura da Constituição para sábios, para advogados, juiz, Ministério Público, não, estou fazendo uma leitura da Constituição para a pessoa que tem assim, precisa conhecer a Constituição, o trabalhador rural, a dona de casa, o empregado nas empresas, o entregador de pizza, todo mundo, porque eu quero que cada vez mais pessoas entendam da Constituição, da importância da Constituição, que aí a gente começa a mudar esse país, né? Eu sou agente de mudança, eu creio e acredito num país melhor, né? Por isso que eu faço política, por isso que eu vivo politicamente, porque é através da política que a gente vai resolver os problemas do nosso país. Não é através da violência, através de fechar Congresso, fechar a Câmara, fechar Senado, que a gente vai chegar a algum lugar. O que a gente precisa de democracia, quanto mais eleição melhor, quanto mais debate melhor, porque política é um processo diário, um aprendizado todos os dias. Bom, gente, nós vamos falar das regiões. As regiões são locais que o governo, através de lei, pode criar para desenvolver, né, qual é um dos fundamentos das normas programáticas da Constituição, né? Se a gente pega lá o artigo 3º, vou lá ver para lembrar, né, porque a gente não decora, não é obrigação nossa decorar, né? Mas a gente tem que saber aonde acha. Então diz assim: o artigo 3º da Constituição diz assim: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, né? Então está de acordo com as nossas regiões, promover o bem de todos, né? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então a gente se enquadra aqui. A criação, né, das regiões exatamente para atender essa política programática permanente dos governantes do nosso país, que a gente precisa sempre, né, de promover, como assim, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então o governo cria, por exemplo, a região no Nordeste, muito seca, ele pode criar uma região ou uma região já econômica para investir mais naquele setor, naquele local, para aquele local se desenvolver. Desenvolveu, parte para outro, né? E assim vai. Região Amazonas, região do Norte, cuidar do meio ambiente, são regiões mais complexas. Na região Nordeste precisa de mais investimento, principalmente no combate contra as secas, né? A região Sudeste, hoje São Paulo, Rio de Janeiro, região de moradia, porque tem muita gente fora sem casa. Então isso é função, né, do Estado ter políticas, né, programáticas, políticas permanentes de desenvolvimento. O problema é que no Brasil nós temos uma cultura, infelizmente, desastrosa. Termina agora o governo Bolsonaro, dia 31 de dezembro. Aí quem assumir em 1º de janeiro de 2023 não dá sequência, até o problema é que o Bolsonaro não deixou nenhuma obra.
né? Não fez nada, então não tem. Mas não dá sequência ao que o Bolsonaro continuou e que começou. E isso, por exemplo, nós temos Ferrovia Norte-Sul, que foi iniciativa do presidente Sarney em 1989. Eu estava na minha primeira faculdade, lá em Brasília, né, estudando contabilidade, na minha querida UNEB, com quem eu mando um abraço para todos os meus contemporâneos, né, que estudaram comigo, Magda, enfim, não dá, né? Deixa para lá, faculdade é história. Já se falava dessa. E a Ferrovia Norte-Sul até hoje não terminou. Acho que tem 1.000 quilômetros pronto. Isso e é uma ferrovia importantíssima para integrar, né, o Nordeste. A ferrovia transnordestina, que é de importância, vem acho que do Império, lá de Dom Pedro II, Dom Pedro I, e até hoje essa ferrovia não se concretizou, porque os governos vão abandonando, né, as obras, né? Vão abandonando e uma obra parada. O Brasil tem milhares, tem mais de 1.000 e tantas obras, 2.000, 3.000, eu não sei. Tem que entrar no Tribunal de Contas da União para ver a quantidade de obras paradas. E obras paradas é um prejuízo monstruoso para a nossa nação. Porque enquanto tem lá aquele canteiro de obra, aquela empreiteira que ganhou aquela licitação, ela está cobrando, porque ela tem que permanecer ali com aquele, vamos dizer assim, aquele canteiro, né? Com máquina, com vigia, e tudo aquilo cobra-se caro, o aluguel de equipamento, enfim, que é nós que pagamos. Então a gente vê, quando vê uma obra da prefeitura que não terminam mais, né? Obras da prefeitura, vejo obras aqui de Taquaritinga do Norte, levam 5, 6, 8 anos e ainda não foram concluídas. É uma aberração, né? Um prefeito começar uma obra e levar 8 anos e não concluir. Né? Isso é uma falta de respeito, né? Porque as obras agora não terminam mais. Antigamente as obras tinham um prazo, né? 3 meses, um ano, mas agora a prefeitura ela começa uma obra 2, 8, 10 anos, ela não tem, e o povo não se preocupa, né? E isso é prejuízo para a nação, né? Porque tem uma quadra de esporte lá no Jerimum, que por exemplo, que acho que ela não está concluída, eu estou aqui há 7 anos e essa quadra não termina, né? E tem gente que vai sair da escola, não jogou uma bola lá, não treinou, não fez exercício, porque a quadra não termina. Gente, será que uma quadra, que é uma latada, a quadra de esporte do Jerimum era bom para criar porco, fazer um chiqueiro de porco, que é uma latadona, quando tiver um vento forte vai levar, mas está lá, e é uma latada, é uma obra que não requer nada, é só botar piso. Até eles botaram uma placa, acho que inauguraram, sem ser o momento de inaugurar, foram lá, arrancaram a placa. É uma vergonha. Isso é a obra pública do nosso país. Então não é só a Taquaritinga que faz esse tipo de absurdo, não. São todos os municípios, todos os estados, a União, o que tem de obra embargada, obra parada, por irresponsabilidade das nossas autoridades. Isso é um prejuízo muito grande para o nosso país. Então essas regiões, né, que o país cria é para exatamente tentar, né, reduzir, diminuir esse prejuízo e trazer, né, o desenvolvimento regional de uma forma equânime, porque o Brasil é uma federação desigual, né, assimétrica, porque nós temos estados ricos como o Sul, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e temos estados pobres como Alagoas, como Sergipe, como Piauí, como Pernambuco mesmo. Pernambuco está muito pobre, né? Pernambuco já foi um estado que teve uma influência na região Nordeste, mas Pernambuco hoje está entre os piores, né? Porque a Bahia, Salvador se desenvolveu, Fortaleza se desenvolveu, o Pernambuco caiu para trás, né? Pernambuco cresce como um rabo de cavalo, né? Para baixo, por causa dos desgovernos, da falta de vergonha dos governantes que ao invés de fazer Pernambuco grande, fizeram Pernambuco pequeno. Mas infelizmente, então é essa a situação que a gente vive e que a gente tem que entender, né? O governo tem na Constituição os mecanismos. O que é que falta? A gente criar vergonha e cobrar dos nossos governantes essas atitudes, né? Porque o governo tem a obrigação, ele por lei complementar, ele pode, né? É a lei complementar que vai definir as condições para a integração de regiões em desenvolvimento, né? A composição dos organismos regionais, por exemplo, Sudã, Sudene, Condevasp, são essas coisas que tem que fazer com que. Agora, o que a Condevasp faz para o Nordeste? Mais nada. Virou um cabide de emprego de políticos, né? Ela agora faz tudo, né, para atender os interesses dos políticos, principalmente parece que desse orçamento secreto,
eu não sei se é verdade, vários milhões, né, saindo, licitações fraudulentas da Condevas para atender interesses de deputados e, enfim, é uma bagunça. Mas isso é por causa de nós que não sabemos cobrar, que achamos que pode deixar o governo fazer o que quiser. Não, a gente tem que cobrar para que o governo atue de forma correta, de forma coerente, tá? Tem os incentivos fiscais, né? Muita gente ficou rica com os incentivos fiscais. O que é o incentivo fiscal? O governo diz assim, o incentivo fiscal funciona assim, grosso modo assim. O governo chega e diz assim, empresas vão investir no Nordeste, vocês terão 20 anos sem pagar imposto. Vocês têm, sei lá, de cada 100 reais de imposto de renda que vocês têm que pagar, vocês podem investir 5 ou 15 em investimento no Nordeste. Então elas vêm para o Nordeste, criam subsidiário no Nordeste, ficam ganhando esse subsídio e não investem nada. Põe lá um robô, né, em uma fábrica e diz que está gerando emprego. Mentira, é robô. Né? 200, 300, 800 robôs, ganha incentivos fiscais e leva o seu dinheiro para a capital de São Paulo, que é onde fica a chamada capital lá, a Avenida Paulista e companhia, que é a região dos banqueiros, dos grandes industriais do nosso país. Então, são coisas, tudo isso que a gente tem que entender, né? Eles, através de incentivo fiscal, muita gente ficou rico para a região norte, Sudão, Sudene, enriqueceu muita gente, porque eles investiram de forma que ninguém nunca fiscalizou, ganharam os rios de dinheiro, extensões de terras, fazendas enormes na região norte, Belém, Manaus, né? Amazonas, aquela região toda, tudo através de incentivo fiscal. A Zona Franca de Manaus, por exemplo, que também tem incentivos fiscais. Agora, cadê a tecnologia que a Zona Franca de Manaus desenvolve? A Zona Franca de Manaus, né, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, acho que ela deve existir. Agora, cadê o governo que cobra? Porque a gente não vê tecnologia da Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, ele traz lá, ele quer, eu vou desenvolver o relógio. Ele traz as peças do Japão, da China, chega aqui e monta. Estou vendendo televisão, eu trago as peças da China e do Japão, chega aqui e monta. Isso não é tecnologia. E a gente gasta fortuna com incentivos fiscais para a região norte e o resultado é muito pouco. Então a gente precisa de abrir os olhos e cobrar de nossos governantes que tenham pelo menos transparência, né? Que mostre a realidade. Porque incentivo fiscal, muita gente ficou rico e pouco resultado trouxe para o Brasil. Essa é a grande realidade, né? O Banco do Brasil, que é o financiador dos grandes latifundiários, né? E o prejuízo do Banco do Brasil é pago pelo povo, né? Quando o Banco do Brasil tem prejuízo, quando o Banco do Brasil não recebe um empréstimo, quem vai pagar é o povo, porque o Banco do Brasil, o acionista, boa parte do acionista é do Estado. A União tem ação majoritária no Banco do Brasil e assim sucessivamente, como Caixa Econômica, quando empresta dinheiro não recebe, quem paga é o povo, que empresta mal, né? Aí aquela empresa dá o calote e quem vai pagar é o povo, porque a Caixa Econômica é 100% do governo federal. Ok, gente? Então a gente tem que ter essa ideia, né? Essas regiões o governo cria para desenvolver os estados e os municípios. A região Nordeste, por exemplo, ele pode criar uma mini região no Nordeste, por exemplo. O estado do Piauí é o mais pobre, vamos cuidar do Piauí. Desenvolvemos o Piauí com saneamento básico, com infraestrutura, com transporte, com ferrovia, enfim. O Piauí agora tem condições de caminhar sozinho. Vamos para Fortaleza, para o Ceará, depois vamos para o Maranhão, vamos para Paraíba, para o Rio Grande do Norte. O governo pode fazer isso, né? Isso é função programática, está lá previsto no artigo 3º da Constituição. Então a gente tem que cobrar isso para não deixar que o nosso país fique desgovernado como se encontra. Ok, gente? Muito obrigado e até uma próxima.